Muito bem, pessoal, muito boa noite aí a todos. Vamos aí à nossa live com convidados, né? O convidado de hoje já deve estar aí entrando, é meu querido amigo, parceiro, sócio, Rodrigo Belo. Acredito que ele já esteja aí se aproximando, né? É o cara mais pontual que eu conheço, então eu já estava aqui até nervoso, esperando dar 6 horas em ponto para eu entrar, porque eu tenho certeza absoluta que ele já estaria por aí. Então, só esperando o Rodrigo Belo entrar para a gente poder, então, começar a nossa live. Hoje à tarde fiz a minha live individual, né? Eu tenho feito lives todos os dias. Então, hoje a gente fez... Hoje o tema foi progressão de regime, às 15 horas. Normalmente ela dura ali 1 hora. Então foi feito normalmente. E agora a gente vai, eu e Rodrigo vamos conversar sobre a defesa na fase pré-processual. Então, um tema que é bastante importante, eu vou até tentar digitar aqui, deixa eu botar aqui, ó, defesa na fase pré-processual. Legal? Então, vou publicar, vou marcar. Como é que eu faço isso? Nunca sei. Fixar. Beleza, tá aí fixado. O professor Rodrigo Belo já entrou, só pedir aí agora para participar comigo. Será que ele que já pediu aqui? Tem um pedido de alguém. Mas eu também posso inseri-lo aqui, ó. Já estou inserindo o Rodrigo Belo. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Aguardando o professor Rodrigo Belo. Então, nós vamos falar sobre esse tema, né? Sobre a questão da defesa pré-processual. Ó, Rodrigo Belo, Ô, chegou meu aí. Rodrigo garoto! Que Belo, uma versão maravilha! nova, né? Deixa eu botar uma luz Eu, aqui, peraí. Rodrigo Belo foi buscar uma luz. Não sei como é que ele vai conseguir isso, assim, de improviso. É colocar uma luz num lugar ali. Se eu tivesse que colocar uma luz aqui, eu precisava chamar um eletricista. Aí, ó, ficou melhor. Ó, pô, não é que ele conseguiu, foi lá e rapidinho arrumou uma luz para colocar. É, E aí, eu tô cara, aqui, como tá? eu Tudo tô, bem? eu tô ótimo, cara. Eu tô aqui com todos os cuidados do mundo. Depois de alguns meses, eu vim ver meus pais. E aí eu tô passando aqui o final de semana com eles. Ah, muito legal, cara, bacana. Isso aí, tem que ser, né, cara? Tem Alô, que alô, dar travou aí o teu, não tem que vai? fazer uma visita também para eles, né? Alô, alô. Você deu uma travada aí, cara. Você está usando o Wi-Fi É, ou você está usando o sinal do telefone? Rodrigo, agora tá você bom, está né? travando aí? Agora Você foi. está usando o Wi-Fi ou o sinal do telefone mesmo? Wi-Fi, ou melhor, o sinal do telefone? Cara, às vezes eu faço um sinal do telefone, que eu acho que fica melhor do que o Wi-Fi. Não sei, Então, depende. tá no 4G. Agora eu acho que está melhor. Agora eu senti que É. entrou mais firme aí. Bom, pessoal, quero Então só... beleza. Para quem não conhece o Rodrigo Belo, eu quero apresentar. Rodrigo Belo é professor de processo penal, dá aula em cursos preparatórios, tem aí uma carreira bem sólida na preparação para o exame de ordem, muitos anos, e também na preparação para concursos na área policial. Então, é um professor que está muito habituado a pegar e a filtrar temas que são temas importantes para as provas. Além disso, é meu grande amigo, parceiro, sócio, não só na segunda fase da OAB, lá do curso Fórum, mas também numa pós-graduação de Ciências Criminais pela Cândido Mendes, que nós coordenamos e ministramos boa parte das aulas. E, além disso, é coautor comigo, nós dois como coautores, de um livro chamado Manual de Prática Penal,
que hoje é provavelmente o manual de prática penal mais vendido no país e utilizado não só na preparação para o exame de ordem, mas também na preparação. Olha lá o manual lá. Está na Esse casa é o dos pais, primeiro, mas não vai? a primeira Primeira edição, eu edição. imaginei. Então, Porque minha mãe guarda todos os livros meus aqui, ela tem a primeira edição. eu imaginei. Quando você levantou para pegar, eu falei, ele vai pegar, deve ser a primeira edição. Então, o livro está na 6ª edição, já caminhando aí para a 7ª edição. Então, é um livro que já está assim, bem legal, bem consolidado, e uma parceria que deu muito certo entre nós dois. E quando eu convidei o Belo, né, na verdade, o pessoal que segue aí sabe que eu tenho feito uma live todos os dias, 3 horas da tarde, que é uma live sozinho, tratando de algum tema. E eu resolvi fazer uma segunda live diária, desde quarta-feira passada, com um convidado. E aí é interessante isso, né? Porque assim, o primeiro convidado foi o cara com quem eu escrevi meu primeiro livro, que foi o Antônio Santoro, que eu escrevi um livro lá em 2006, acredito, ou 2005, sobre direito penal. E aí ontem teve o Bernardo, que é um professor jovem e tal, e que eu convidei, porque ele me convidou para fazer no dele, e aí a gente fez essa troca, eu fiz uma live com ele, falei, agora você vai ter que fazer uma comigo. Ele veio e fez uma comigo, e eu falei pro Belo, ó, você tem que entrar nessa primeira semana aí, pô, tem que ter uma live junto contigo, porque nossa parceria, ela exige isso. E aí estamos aí. 8 anos. 8 anos, né? Pô, não é de ontem, né? A gente está aí há um bom tempo juntos. E aí a gente escolheu, a gente conversando, escolheu como tema, um tema que eu acho muito relevante, e que é o tema da participação da defesa na fase pré-processual. Eu vou deixar você começar, Bela, falando aí sobre o tema, e aí depois eu também vou participando aí, mas vamos lá, diga aí. Vamos lá. Primeiro, agradecer, né, Novaes? Pô, eu já vejo você já, além do profissional, você sabe disso, a admiração que eu tenho por você, não só pelo professor Novaes, mas também pela luta de positividade que você demonstrou depois de todo o seu problema que você teve com câncer. Essa semana, inclusive, eu não sei se você recebeu a mensagem, mas uma aluna entrou em contato comigo e falou assim, poxa, Belo, eu acompanho o Novaes, mas eu não tenho muita intimidade com ele. O meu pai foi diagnosticado também com a mesma doença que o Novaes teve, e o meu pai assistiu alguns vídeos do Novaes e ficou muito animado. Ai, como é que eu falo com ele? Eu falei, olha, o Novaes é uma pessoa completamente aberta a esse tipo de assunto. Eu já falei para ele que, inclusive, o projeto dele do livro, que conta toda a saga de vitória que ele teve, vai ser importante para muitas pessoas. E a minha admiração pelo Novaes, que eu já tinha jurídica, hoje ela transcende a parte jurídica, não só pelo convívio quase diário, mas também por essa demonstração de superação em relação a essa doença que ele superou e que tem mostrado isso para todo mundo. Então, ela provavelmente deve ter mandado mensagem para você. Eu recebi, cara, que essa semana, no dia 28, né? Eu comemoro no dia 28. Então acho que foi por isso que ele me mandou a mensagem. Foi por isso que ele me mandou. Porque no dia 28 de abril foi o dia que eu descobri, dia 28 de abril de 2016, foi o dia que eu descobri que eu estava com câncer, fazendo um exame. E, coincidentemente, foi uma coincidência, na verdade, um ano depois certinho, 28 de abril de 2017, foi a minha última quimioterapia. Então, é um dia que eu comemoro, e quando eu falo isso as pessoas meio que estranham, né? Mas comemoro ter o diagnóstico da doença naquele dia. A vida tem que ser celebrada, né? A vida tem que ser porque celebrada se eu não tivesse feito aquele exame e tivesse tido o diagnóstico, eu provavelmente não estaria aqui hoje para contar a história. E comemoro o final da quimioterapia, que é um grande alívio quando terminou ali. Mas é isso. Aí eu recebi essa semana, eu fiz uma publicação, muitas pessoas curtiram e comentaram, eu sou sempre grato às pessoas por isso, que me deram muito apoio durante todo esse período. E recebi algumas mensagens, e acredito que recebi essa, falando que mostrou vídeos meus para o pai e tal. A gente está vendo, né, Novaes? Nessa época, eu, por exemplo, estou muito preocupado, eu já saí de alguns grupos, porque
as pessoas estão perdendo a saúde mental, às vezes elas ficam só divulgando notícia. Eu, inclusive, parei de assistir o noticiário, porque você liga o noticiário, contabilizando o número de mortos, ou seja, é muito difícil você ter uma notícia de esperança. Então, eu acho que aquilo que te incomoda, você tem que apagar da sua vida. Então, eu tenho pensado muito nisso, parar de reclamar, agradecer todo dia. E esse teu exemplo é um exemplo para todo mundo. Por isso que eu quis registrar isso. Né? Eu tive uma tia que também teve câncer e que eu mandava os vídeos para ela também que você fazia e ela superou também. E agora ela está fazendo a mesma coisa com as amigas. Olha, não é um monstro. O poder da mente é muito importante nessa luta. Então, isso é importante você saber, porque eu tenho certeza que muita gente que às vezes tem vergonha de falar, de agradecer. Então, eu estou fazendo aqui o papel de todo mundo que agradece os teus vídeos em relação a isso. Muito legal, cara. Obrigado. Obrigado mesmo. Né? Então, vamos lá. Vamos falar aqui do tema. Eu tenho estudado agora, né, até inclusive uma live que a gente pode fazer depois. Está surgindo muito agora no processo penal. Até comprei 2 livros sobre isso. Uma investigação feita pela defesa dentro do processo penal. É um tema recente aqui no Rio. Você tem poucos livros até agora. E me parece que isso vai ser trabalhado bastante nos próximos anos aí, né? Daqui a pouquinho vai começar a ser uma realidade. Por que eu resolvi trazer esse tema de defesa na fase pré-processual? Quando a gente fez faculdade, e eu acho que muitos aqui que estão acompanhando vão concordar comigo, o professor chegava na faculdade, vamos lá, características do inquérito. Aí ele colocava lá, sigiloso, dispensável, inquisitório e escrito, que são as mais conhecidas de todas. Os livros que eu li na faculdade também diziam isso. Eu sou da época do Tourinho. Né? Depois eu fui para o Rangel. Então, os 2 livros que eu li na faculdade seguiam essa linha clássica. Pois bem, você começa agora, não por causa do pacote, mas você vê agora, de um tempo para cá, os delegados de polícia se preocupando com a modernização do inquérito. Né? Aquela figura do delegado antigo, 38 na cintura, não era formado em direito, tapa na cara das pessoas, isso acabou. Hoje você tem delegados acadêmicos, o cara que faz um mestrado, um doutorado, e ele começa, obviamente, a tentar modernizar o inquérito. Por exemplo, eu já fui advogado de alguns casos, e teve um que me chamou muita atenção, que foi um rapaz que tem uma empresa de engenharia, e eram 3 sócios. Só que ele é aquele engenheiro que gosta de obra. Sabe aquele engenheiro que bota capacete, vai para obra e tal? E os outros sócios dele ficavam mais na parte comercial, faziam a parte de licitação, e ele meio que não se preocupava com isso. Pois bem, num dia, ele recebe a visita de um oficial de justiça. Ele estava sendo denunciado por fraude à licitação, uso de documento falso e ainda falsificação de documentos, Ministério Público Federal, porque era uma licitação no Banco Central. Pois bem, o que aconteceu? Eles estavam participando de uma licitação no Banco Central, o procurador do Banco Central percebeu que havia um documento falso, atestou o documento falso, mandou para o MP deflagrou a ação penal e denunciou de forma genérica. Denunciou os 3 pelos 3 crimes e vida que segue. Não teve inquérito. Novaes, eu acompanhei esse caso durante 5 anos. Justiça Federal um pouco mais lenta, né? Eu vi um rapaz, durante 5 anos, ter problema de pressão, teve que voltar para a casa dos pais, faliu a empresa, briga com os sócios, para depois de 5 anos, o juiz absolver por falta de provas. E o MP não recorreu, transitou em julgado. Pois bem, durante 5 anos, a vida dele foi destruída. Eu não sei, eu não posso afirmar, mas me pareceu que ele era inocente. Aí, desde então, eu comecei a perceber que, nesse caso, se o MP
ao invés de ter deflagrado a ação penal, tivesse requisitado a abertura de um inquérito policial, aí iria, durante o inquérito policial, verificar a culpabilidade de cada um, se teve liame subjetivo, se teve conjunto de pessoas, e evitaria uma acusação formal. Hoje, o que você está vendo? Inquéritos policiais, delegados de polícia, sustentando o quê? A indispensabilidade do inquérito, justamente para evitar o quê? Essas acusações temerárias. Porque delegado bom, ou do promotor bom, não é aquele que denuncia, aquele promotor é bom, denunciou, tem várias denúncias durante o mês. Nada disso. Promotor é aquele que denuncia quem merece ser denunciado. Sim, e desde então, eu começo a me questionar se o inquérito ele não deveria ser indispensável, que é uma corrente minoritária hoje. Da mesma forma, vem ganhando força trazer para o inquérito policial o contraditório e a ampla defesa. Porque por mais que a gente não tenha uma acusação formal, a gente tem uma imputação formal. Sim. O indiciamento é imputar a alguém uma suspeita de um crime. Então, dentro da teoria, né, a gente até conversou isso essa semana, da teoria de Ferrajoli, do garantismo, onde a persecução penal tem que respeitar os direitos e garantias fundamentais, a persecução penal ela também abrange a parte de inquérito. E aí a gente começa a elevar o inquérito à importância devida. Porque inquérito não é investigar só os crimes. É investigar, é respeitar os direitos fundamentais, é oportunizar, é deixar o advogado acompanhar o inquérito. Então, hoje, a gente tem delegados como o próprio Rochester, que dá aula com a gente, o próprio Cleopas lá no Maranhão, o Cleison em Minas, vem sustentando eles delegados. Porque uma coisa, né, Novaes? Não sei se você percebe isso. Às vezes a gente fala, tem que ter contraditório e ampla defesa no inquérito. Aí a galera, claro, né? Ele é advogado, então ele está tendo essa tese. Eu posso dizer isso porque eu acompanho as suas aulas. Nós não somos advogados quando a gente dá aula. Nós somos professores quando a gente dá aula. A gente não tem, né? A gente não tem time. Eu sei que tem muita gente que tem time, mas a gente não tem time, né? A gente exatamente dá aula, né? Da mesma forma que quando nós somos advogados, nós não somos professores, né? Ou seja, a posição que eu defendo em sala de aula sobre um determinado tema não é a posição que eu vou necessariamente defender enquanto advogado, porque enquanto advogado eu estou defendendo os interesses do meu cliente, não a tese que eu acho melhor, né? Então, obviamente. E eu acho que você tá certo nisso que você está falando, né? Eu, como bom discípulo, posso dizer assim, do Afrânio Silva Jardim, né? O Afrânio, ontem até na live com o Bernardo, o nome do Afrânio apareceu também. Acho que ele vai aparecer em toda a live. Vou fazer uma com o Marcos Paulo na semana que vem, sobre direito de não produzir prova e o pacote anticrime, né? E vai surgir o nome do Afrânio de novo, né? Para quem não conhece, pessoal, eu estou falando do Afrânio Silva Jardim. Hoje, o Afrânio ele se tornou uma pessoa muito mais ligada à política do que ao direito, né? Isso é inegável. Quem acompanha o Afrânio no Facebook, onde ele tem uma página, percebe isso. Mas o Afrânio é um jurista, um processualista na área de processo penal, foi promotor de justiça no Tribunal do Júri durante quase toda a carreira dele do MP, foi professor de processo penal da UERJ, da graduação e da pós-graduação da UERJ, foi professor da Cândido Mendes, foi professor do mestrado e do doutorado da saudosa Universidade Gama Filho, enfim. E o Afrânio foi o cara que trouxe para o Brasil, por isso eu lembrei dele, a justa causa como sendo uma condição de procedibilidade para o exercício do direito de ação, para o exercício regular do direito de ação. E a ideia lá de que a justa causa, que antes era chamada lá de suporte probatório mínimo, e depois, não, mas o que colhe na fase pré-processual não é prova, né? Então não é suporte probatório, são indícios, tal, mas o que interessa ali, eu acho que é entender o que ele trouxe do direito estrangeiro para cá, que é a ideia de que
o processo penal em si é tão danoso, como o Belo disse nesse caso concreto que ele citou, que manter uma pessoa 5 anos respondendo a um processo criminal sem saber como esse processo vai terminar, sem saber o que vai acontecer com ele no futuro, tenha sido ele o criminoso ou não, já é em si uma punição. E muitas vezes, né, envolve um inocente mesmo. Tem alguém lá que foi denunciado e que não deveria ser. E quando isso acontece, é ainda pior, porque com os chamados maxi-processos, né, que é uma expressão que Ferraioli usa, que é um processo que explora muito a mídia, né, que explora a divulgação pela mídia, que muitas vezes usa a mídia como forma de convencimento das pessoas contra alguém, ou seja, aquela pessoa é condenada primeiro socialmente e tal. Isso é extremamente danoso, né? Você é denunciado por um crime qualquer, você aparece na televisão sendo algemado, levado para o tribunal, a sua interceptação telefônica divulgada para todo mundo e tal. Então, é certo de que quanto mais se puder evitar, né, um processo criminal, para que o processo criminal só aconteça realmente quando necessário, né, é o ideal. E só um comentário adicional sobre essa questão da investigação defensiva, né? Alguém escreveu ali no comentário, uma investigação paralela da polícia, né? Não é uma questão de investigação paralela, uma investigação paralela à da polícia. Não é essa a questão, não é contratar um detetive particular para fazer uma investigação paralela à polícia, né? É a possibilidade de que a defesa atue na fase pré-processual, requerendo uma diligência, requerendo que algo seja feito e que pode até ser também uma investigação feita diretamente, mas é a possibilidade de que a defesa tenha uma participação nesse momento inicial, onde a gente sabe que muitos elementos que surgem ali, embora tenha toda a discussão quanto ao caráter probatório, acabam tendo influência no convencimento do juiz, tanto no recebimento da denúncia, claro, mas também depois no processamento e no julgamento, né? Então não é isso, né? Porque alguém botou lá uma investigação paralela da polícia. Então, não, pode até ter alguma coisa paralela, né? A pessoa seguiu alguém na rua, foi ver para onde ele foi e tal, tudo bem. Mas não é só isso, né? E não é uma investigação para ajudar a polícia, né? É uma investigação da defesa, é a investigação defensiva quanto a isso. Um exemplo que está sendo muito utilizado hoje é a utilização do assistente técnico na fase de investigação. O advogado ele não tem, às vezes, condição de saber de economia, de contabilidade, de medicina, de química, de balística. Então, ele contrata um profissional para auxiliar na defesa na parte de investigação. E aí, complementando a citação do Afrânio, que o livro dele de ação penal realmente é uma bíblia sobre o assunto, o Afrânio, inclusive, avança na 5ª condição da ação, né, sobre a litispendência. Ele fala da litispendência, que também seria uma 5ª condição da ação. E o livro que eu também gosto muito sobre justa causa é o do Luiz Gustavo Grandinetti, que é desembargador aqui no TJ do Rio, que ele eleva a justa causa até uma cláusula constitucional, um direito fundamental. A justa causa seria um direito fundamental das pessoas não serem acusadas sem provas. Ou seja, compartilha desse entendimento que o inquérito sendo inquisitório, o Ministério Público terá condições de denunciar com base em provas. Então, essa é uma tendência nova. E aí, já entrando no nosso tema, quem quiser aí, eu acho até vale a pena abrir o código. No artigo 14A, que é o artigo que a gente vai comentar agora, até porque é muito penal e processo penal, o legislador timidamente, né, eu tenho a impressão, Novaes, que no pacote, o legislador, assim, vamos colocar timidamente, vamos ver o que vai acontecer, que aí depois vem uma nova lei melhorando o Instituto. Né? Eu tive essa sensação com o acordo de não persecução, que ele colocou lá timidamente, vamos ver como é que vai ser. Se der certo, aumenta as possibilidades. E essa também do 14A, que cria uma possibilidade real de defesa no inquérito policial. Qual é essa possibilidade real de defesa no inquérito policial? Quando o investigado for um dos personagens lá do 144 da Constituição. Eu até estava brincando na aula
que eu abro o 144 da Constituição e tem lá Polícia Ferroviária Federal. Eu queria conhecer algum, cara, porque eu não conheço nenhum policial ferroviário federal. Eu acho que não tem, né? Eu acho que não tem, né? Não, a Polícia Ferroviária Federal, acho que ela nunca... Ela já existiu uma época, mas acho que ela está desativada. Não tem... Hoje não tem nenhum. Nem tem, né? Não. Nem tem Polícia Ferroviária. Então, voltando ao 14A, não é... Primeiro que eu acho que pode cair na prova. Todo mundo do 144, quando comete qualquer tipo de crime, vai ter direito à defesa? Não. Não é assim. Agora, Belo, é só no inquérito policial? O artigo diz inquérito policial militar e qualquer tipo de investigação para colher, né, para colher crimes. Então, não é só inquérito policial, não. É IP, IPM e qualquer processo, inclusive extrajudicial, que gere uma investigação. Aí ele coloca a parte penal. A parte penal, Novaes, são crimes que usam, vai contigo aí, usa força letal, né? Coloca aí. Ele coloca aqui, ó, investigações de fatos relacionados ao uso de força letal praticado no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações do artigo 23 do Código Penal. Então, é homicídio, né? Sim. Ou seja, a prática de um homicídio durante o exercício da atividade policial. Então, é isso, né? Ele bota os personagens do 144, que são as polícias todas, e ali no 144, como ele cita 144, né? Isso inclui também o Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal, porque também está lá no 144. E aí ele especifica crimes, uso de força letal. O uso de força letal é homicídio, é a força capaz de matar. Então, é crime de homicídio necessariamente praticado ali. Acho que tanto no homicídio doloso quanto no homicídio culposo. E quando ele coloca no artigo assim, incluindo as situações dispostas no artigo 23, fica muito claro que o legislador quis dizer aqui que esse direito à defesa na fase pré-processual vai acontecer mesmo quando houver crime mesmo. Mesmo quando não tiver legítima defesa, não tiver estado de necessidade, ou seja, não houve a exclusão da ilicitude pelo artigo 23 do Código Penal. O artigo 23 são as excludentes de ilicitude, mas se não houve a incidência deles, é porque houve crime realmente, né? Tem um crime de homicídio praticado pelo policial. Mas esse crime de homicídio praticado pelo policial vai ter essa relação. Eu achei, eu não sei a sua opinião, mas eu achei muito interessante quando ele cita expressamente o 23, porque nessas situações, principalmente de legítima defesa putativa, no caso de polícia, exercício, estrito cumprimento do dever legal, isso não dá para a gente, de forma objetiva, esse caso é de legítima defesa, esse caso não é. Para se questionar uma excludente de ilicitude, tem que colher provas, tem que ouvir as pessoas. Então, nesse caso, quando ele cita o 23, eu achei bem prudente do legislador, porque, por exemplo, se alguém alegar legítima defesa, vai ter que colher prova para saber se agiu em legítima defesa ou não. E aí o exercício do contraditório e da ampla defesa com o advogado é altamente pertinente. Veja aquele exemplo daquele policial que deu um tiro, aí o cara estava com a furadeira. Né? Lembra daquele caso? Lembro. Então, eu até hoje me questiono se ali é uma legítima defesa putativa ou um estrito cumprimento do dever legal. Para mim, que é processualista, o efeito vai ser o mesmo. Excludente de ilicitude. Agora, no âmbito penal que tem a discussão. Então, isso no inquérito é importante ter. Entendi. É verdade. Agora, eu acho o seguinte, eu não olhei, eu não investiguei, não sei se você olhou isso. Eu, na verdade, olhei isso quando o pacote anticrime entrou em vigor lá atrás, mas eu, sinceramente, agora não lembro e não estou com a minha anotação aqui, não sei se você tem essa informação. Porque esse pacote anticrime não é o do Moro, né? Ele é um misto ali de várias leis que foram, de vários projetos que foram misturados e tal, e acabaram se tornando lei. O Moro deu entrevista, o Moro deu uma entrevista agora na revista Veja e falou que um dos motivos dele ter ficado chateado com o governo
foi a falta de empenho do governo com o pacote. Entendi. Eu acredito, né? Porque não houve muito mesmo. Mas, assim, eu tinha curiosidade de saber, de me lembrar, e eu não lembro agora, eu posso até olhar aqui, eu estou com o computador aqui, mas se esse artigo 14 vem do pacote do Originário, Moro, né? do Bolsonaro, do Moro, ou se esse artigo 14A veio de algum outro projeto legislativo que já estava Eu tramitando. realmente Tal, não não me sei o quê. lembro. Porque, assim, eu tenho duas leituras sobre ele, né? Uma leitura que, para mim, é super positiva, no sentido de que ele é, ainda que de forma muito acanhada, muito específica, muito seletiva, a participação da defesa no inquérito. E eu acho que, Sim. nesse aspecto, é bom, né? Trazer a defesa para o inquérito ou para qualquer outro lugar é maravilhoso, na minha opinião, mas eu fico também na dúvida se isso não é um agrado aos policiais. Assim, né? Eu acho que tem uma outra característica aqui que talvez venha de um projeto do Moro, por isso eu queria confirmar, para não afirmar isso sem saber, mas eu fico com a impressão de que a gente tem aqui uma coisa seletiva. Legal? Olha, a gente não quer a defesa no inquérito, né? Fazendo aqui a do advogado do diabo. A gente não quer a defesa no inquérito. A defesa no inquérito é ruim. Mas, quando o acusado for um dos nossos, quando o acusado for um policial, quando o acusado for alguém que integra as forças de segurança, a gente vai ter essa presença. Porque eu acho que isso bate assim, no raciocínio com o novo parágrafo único do 25 do Código Penal, que é aquele completamente inócuo, mas que diz que também se caracteriza legítima defesa, desde que satisfeitos os requisitos. Quando ele diz desde que satisfeitos os requisitos, está chovendo no molhado. Mas desde que satisfeitos os requisitos do caput, para policiais que agem contra criminosos que mantêm a vítima como refém. Eu acho que ele não inova em nada, e apesar de não inovar em nada, ele pontua dessa forma. Então, eu acho que bate com isso. Assim, criou lá uma legítima defesa, ainda que não tenha criado nada novo, botou lá na legítima defesa que policiais que agem contra criminosos que mantêm vítimas como refém estão em legítima defesa. E criou aqui no Código de Processo Penal e também no Código de Processo Penal Militar, né, tem um artigo análogo lá, esse direito da defesa participar do inquérito quando envolver policiais, quando envolver agentes de segurança. Então, eu acho que é positivo, porque eu acho que é legal trazer a defesa cada vez mais para qualquer fase da persecução penal, mas, por outro lado, eu acho que demonstra uma seletividade. E só um outro aspecto, né? No caso lá da furadeira, como o dolo do policial era nitidamente de matar, né? Ele atirou para matar, o que se caracteriza é a legítima defesa. Porque não teria um dever legal de matar, ele teria um dever legal de prender, teria um dever legal de coibir ali aquela situação e tal. Mas como a mim parece que o dolo era de matar, então eu acho que é a legítima defesa mesmo que caracteriza ali, nesse caso putativa, né? Porque não era uma arma, era uma furadeira, não tinha a agressão que ele queria repelir ali. Mas eu acho que caracteriza a legítima defesa. Mas só voltando aqui, e até para te provocar, né? Você não acha que isso, de repente, mostra uma seletividade? Ou seja, se você matar alguém em legítima defesa, imagina, você está aí agora na casa dos seus pais, aparece um cara aí, mete o pé na porta, é um roubo, tal, com uma arma na mão, aí você sabe que o teu pai tem uma arma guardada lá no quarto, você consegue correr no quarto, pega a arma, dá 2 tiros no cara, mata ele em legítima defesa. Você não vai ter direito à intervenção do advogado no inquérito. Mas um policial que faça a mesma coisa terá. Então, eu não sei se isso, em algum momento, fere uma isonomia aí no direito de defesa e não sei se isso não mostra uma seletividade. De, vamos proteger os nossos e vamos deixar os outros para... O que você acha? Primeiro, a gente pode... Aquilo que eu falei. Eu acho que o código, timidamente, vamos ver como é que vai ser isso aí. Se for bom, a gente, num futuro, alarga a possibilidade. Agora, eu não sei até que ponto a gente conhece bem o trâmite das leis do Congresso,
até que ponto ali a bancada dos deputados que representam ali as instituições deve ter, ó, a gente quer uma fatia desse bolo aí, então coloca aí o 144. Não sei até que ponto isso também aconteceu dentro do trâmite. Então, eu concordo. Que eu, particularmente, hoje, para mim está muito claro que tem que ter ampla defesa e contraditório no inquérito policial pelo motivo da imputação formal. Pela imputação formal. Então, não seria só o caso de membros do 144 lá das polícias. Agora, um outro detalhe na lei, Novaes, aí agora, aquele cara chato processualista. Eu tenho a impressão, às vezes, que a lei não sabe a diferença de poderá para deverá. Mas não sabe mesmo. Se você der uma olhada na lei, ele fala assim, poderá constituir defensor. Né? Aí o aluno me pergunta assim, Belo, então é facultativo, né? Aí eu falo assim para ele, dá uma lida no parágrafo 2º. Porque se ele não constituir defensor, olha que curioso, a instituição a que ele é ligada na época dos fatos vai ter que pagar um defensor para ele, cara. Ou seja, é imprescindível a defesa. Pois é, e você sabe, cara, só acrescentando aqui, esse é um ponto que me chamou muita atenção, né? Porque você vê, ele realmente termina o caput dizendo isso que você disse, o indiciado poderá constituir um defensor. Aí, no parágrafo 1º, ele fala lá do prazo, 48 horas e tal. Parágrafo 2º. Eu tenho uma criticazinha aí no parágrafo 1º depois. Tá. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo disposto no parágrafo 1º deste artigo, com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 horas, indique defensor para ele. Aí, você vê que tem 3 parágrafos, o 3º, o 4º e o 5º, que foram vetados. Como eu sou um cara curioso, eu fui ver o que diziam esses parágrafos. Aí, o parágrafo 3º, ele diz o seguinte, havendo necessidade de indicação do defensor, nos casos do parágrafo 2º, a defesa caberá preferencialmente à Defensoria Pública e, nos locais que ela não estiver instalada, a União ou a unidade da federação correspondente à respectiva competência territorial do procedimento instaurado deverá disponibilizar um profissional, um dativo, né? Um advogado dativo, um profissional para realizar a defesa. Aí fala sobre a indicação desse profissional e tal, não sei o quê. E aí, cara, eu não sei se você leu a razão do veto. Não a razão do veto é a seguinte, porque o que ele vetou, né? Ele vetou que a defesa será preferencialmente pela Defensoria Pública. Legal? Foi isso que foi vetado. Foi isso que foi vetado. Ou seja, não é preferencialmente pela Defensoria Pública. E aí, o que foi que ele botou lá? A propositura legislativa, ao prever que os agentes investigados nos inquéritos policiais por fatos relacionados ao uso de força letal praticados no exercício profissional serão defendidos prioritariamente pela Defensoria e nos locais que ela não for instalada será disponibilizado, viola o artigo 5º no inciso 74 da Constituição, combinado com o artigo 134, bem como os artigos 131 e 132, que conferem à Advocacia Geral da União e às Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal, peraí que eu tirei, também a função essencial à Justiça, a representação judicial das respectivas unidades federadas e destas competências constitucionais deriva a competência para representar judicialmente os seus agentes públicos, em consonância com a jurisprudência do Supremo. Ou seja, o que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, está dizendo aqui nas razões do veto é que se um policial federal amanhã em serviço praticar um homicídio, seja ou não em legítima defesa, ou seja esse homicídio um homicídio lícito ou um homicídio ilícito, mas ele estiver no exercício funcional dele, ele poderá, se ele não nomear um advogado, caberá à Advocacia da União, à Advocacia Geral da União, a AGU, defendê-lo lá
no júri federal. Então, vai ser designado um AGU para que o AGU defenda. Se um policial militar aqui do Rio de Janeiro praticar um crime de homicídio, ou um policial civil, vamos pegar um policial civil para não ir lá para o campo militar, mas um policial civil praticar um crime, ele vai ser, essa defesa feita no inquérito policial vai ser feita por um procurador do Estado, se não tiver defensoria pública lá na comarca. Vai ser nomeado lá um procurador do Estado para fazer a defesa dele. É isso. Que parêntese seja feito, não deve estar estudando penal há um bom tempo, né? Porque não é função principal do procurador do Estado. Pois é, exatamente. Direito penal. Talvez pudesse até ser um assistente, né? Mas a defesa é feita pela defensoria pública, né? É só pensar é só pensar na própria questão da ação civil ex-delito quando era promovida pelo MP no momento que as defensorias começaram a ser constituídas. Então, cada defensoria pública fazia a defesa das pessoas que não têm advogado, que não têm dinheiro para ter um advogado particular ou que simplesmente não querem ter um advogado particular, né? Então, esse veto, ainda que você possa dizer, não, mas se aquele policial age representando a União, se ele age representando o Estado e tal, tudo bem, não estou dizendo que a AGU não possa participar da defesa dele. Mas o que eu estou dizendo é que não cabe a AGU, não cabe a PGE, não cabe a Defensoria Pública do Estado ou a Defensoria Pública da União realizar aquela defesa ali. Então, esse veto é um veto muito louco também, né? Um veto meio sem pé nem cabeça, né? Era melhor ter deixado ali a Defensoria, que é quem cabe isso. E se você me perguntar se eu prefiro ser defendido por um defensor público ou por um PGE, na área criminal, se eu estivesse discutindo direito administrativo ou tributário, óbvio, mas quando eu estou na área criminal, eu prefiro o defensor público, né? Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Mas vai lá, segue aí. Então assim, é bem louco o negócio mesmo. E não e a partir do momento que a lei, só respondendo ao teu questionamento, né? Assim, tentando também só pensar alto. A partir do momento que a lei cria a necessidade ali da defesa, embora ela use o poderá, eu acho que a gente pode interpretar o poderá no sentido assim, ele vai ter um defensor. Ele pode indicar, então acho que o poderá é nesse sentido. Ele pode indicar ou alguém vai indicar para ele. Se ele não indicar. Então acho que o poderá é um poderá para ele. Assim, você pode indicar o seu advogado. O que não precisa dizer, né? O que a lei não precisaria trazer. Né? A lei deveria dizer o seguinte, é obrigatório ter a defesa técnica. Ponto. Eu acho que é esse o lance. Aí no parágrafo primeiro, 2 detalhes que me chamaram a atenção. Primeiro que ele fala em citação da abertura do inquérito, do procedimento de investigação. Não é citação. Citação é um fenômeno processual, concomitante ao recebimento, que dá conhecimento do inteiro teor da defesa, da acusação, e chama o réu para se defender. Então, tecnicamente, a gente não está diante de uma citação. A gente está diante de uma notificação. Ou seja, venha e faça alguma coisa. Então, esse é um detalhezinho. É que nem um acordo de não persecução, né? Não é acordo de não persecução. É um acordo de não deflagração da ação penal. Porque o acordo de não persecução exige o inquérito. Quer dizer, então você tirou o inquérito da persecução? Então, são detalhezinhos técnicos. Agora, curioso. Prazo de 48 horas. Como é que vai contar isso? Tem que ter a data, a hora que abriu o procedimento administrativo. Por que não coloca 2 dias logo de uma vez? 48 horas. É verdade. Vai ter hora? Abriu o inquérito hoje às 9h30 da manhã. Aí vai ter isso? Não vai. É que nem a carta testemunhável lá no 639. 48 horas. O Avena diz no livro dele, 2 dias. Então, eu não entendi para que botar 48 horas, né? Entendi. Concordo com você. O legislador, ele é muito ruim, né, cara? Se a gente for ver as coisas todas aqui, as mudanças na parte de leis especiais pelo pacote anticrime são horríveis, né? Ele trocou nome de crime e aí faz com que a gente fique na dúvida do que a hediondez realmente representa ali e tal. E eu estou de acordo com você. Agora... E aí... Pode falar. Não, vai lá. Não,
Porque o artigo, aí para fechar realmente o artigo, a gente vai lá depois, acho que é no parágrafo 6º, que menciona as Forças Armadas. Sim. Né? E aí eu até te liguei, te mandei mensagem, o que significaria aí? Ele bota o quê? Missões de lei e ordem, né? Como é que ele coloca? As disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no 142, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a garantia da lei e da ordem, que é aquela GLO, né? Então, Novaes, então uma dúvida que eu tenho. Se um soldado do Exército, lá na Marinha, não tiver nessas operações, ele não pode se valer do caput. É só nessas operações. A lei falou isso, né? Se você pegar aqui a literalidade, a disposição constante desse artigo se aplica aos servidores militares vinculados ao 142 da Constituição, que é a Marinha, Exército e Aeronáutica, desde que os fatos investigados digam respeito às missões para a garantia da lei e da ordem. Ele vinculou a isso. Olha, né? Olha a cena que é, inclusive, comum, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro. Um grupo de criminosos vai invadir um paiol do Exército, que já aconteceu aqui, inclusive, né, onde guardam as armas. Aí tá lá o cara de vigilância, vê os bandidos, começa o confronto, ele mata o bandido. Ele não vai ter direito à defesa. Porque ele não está em missão. Sim. Na verdade, cara, só repete, porque eu estava lendo o 16A também, mas vai lá, repete o que você falou exatamente. Qual é o... Ele está em serviço? Ele está em serviço, ele é vigilante lá no paiol do Exército, onde guardam as armas. 3 criminosos chegam atirando, troca de tiros com os criminosos, ele mata 2 criminosos. Aí vai vai abrir um inquérito para saber se ele agiu por excesso ou se ele não agiu. Esse, especificamente, como não era em missão de lei e ordem, ele não vai ter direito a essa defesa. Né? Se você parar para pensar, ele não vai ter. Se você for ver, o 16A, que foi incluído lá no CPPM, ele diz o seguinte: nos casos em que os servidores das polícias militares e corpo de bombeiros militares figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional e de forma consumada ou tentada, mesmo que no 42 e 47 do Código Penal Militar, que são as excludentes, o indiciado poderá constituir defensor. E aí depois repete o parágrafo 1º e 2º e veta o 3º e o 4º e o 5º, que eram iguais, e no parágrafo 6º repete essa mesma coisa. Mas repete isso, né? E aí, então, na verdade, eu acho que a gente vai ter que separar aqui o seguinte. É por isso que eu fui ler o 16A. O 16A está falando de inquérito policial militar, né? Ou de outro inquérito qualquer. Mas ele está falando especificamente para o policial militar e para o Corpo de Bombeiros. Ele não está falando dos militares das Forças Armadas, não. Ele está falando especificamente de militar, policial militar e Corpo de Bombeiros. Então, ele exclui os militares federais lá das Forças Armadas. E depois, no parágrafo 6º do 16A, ele repete esse parágrafo 6º do 14A, dizendo exatamente a mesma coisa. A disposição constante desse artigo aplica-se também aos servidores militares vinculados ao 142 da Constituição, desde que na garantia da lei e da ordem. Então, eu não sou um conhecedor profundo do Código de Processo Penal Militar, mas me parece que o legislador aqui quis dizer o seguinte: olha, é só quando o militar estiver agindo em missão de lei e de ordem, porque a missão de lei e de ordem tem uma característica de usar a força militar como força de segurança pública. Sim, porque se a gente for pensar, as forças militares não são forças de segurança pública. Então, como elas não são forças de segurança pública, qual é o momento em que os militares agem como força de segurança pública? Na GLO. Então, me parece que o objetivo aqui do legislador foi dizer o seguinte: olha, os militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica terão direito a essa defesa técnica na fase pré-processual
só quando eles estiverem agindo como segurança pública. Sim. Legal? E agir como segurança pública significa agir na GLO, lá, nessa garantia da lei e da ordem, que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, né? O Michel Temer colocou lá a garantia da lei e da ordem. Então, eu até vi algumas outras pessoas passando aqui falando, mas é porque aí é IPM e tal, mas é porque tem um delay, né? As pessoas não estão ouvindo a gente exatamente no mesmo... Eu não estou recebendo aqui as mensagens da galera, não. Pode ser por causa da internet. Eu deixei rolando aí. Mas, enfim, então acho que tem que ficar claro isso nesse sentido, entendeu? De que, assim, quando é que os militares da Marinha, do Exército, da Aeronáutica terão direito à defesa técnica na investigação? Quando eles estiverem agindo na missão de lei e de ordem, porque é segurança pública. Sim. Agora, se ele está tomando conta lá do quartel, na guarita lá de sentinela, e acontece alguma coisa e ele dá um tiro em alguém, ele vai responder o inquérito policial militar lá normalmente, não vai ter essa defesa, não vai ter essa defesa técnica. Então, acho que a questão é essa. Eu acho, Belo, que assim, com o tempo, isso vai ser estendido na lei e na própria jurisprudência, com o ativismo que a gente tem hoje, né? E isso é pró-defesa, né? Então não teria nem tanto problema assim. Mas eu acho que isso vai ser estendido para outras situações, entendeu? Eu acho que com o tempo, lá na Justiça Militar, lá o juiz vai falar, está na fase de IPM, nomeia um defensor público aí da União para cuidar do IPM lá e tal. Porque é o que muita gente falou aqui, né? Isso fere a isonomia, mas isso fere a isonomia também com o cidadão comum, eu acho, né? Então, eu acho até que eu pouco atuo como advogado em área de crime contra a vida e tal, enfim, não tenho essa experiência, mas você é um cara que gosta de fazer júri. Eu não gosto do júri, né? Você sabe disso. Então, não é uma área de advocacia que me interessa. Eu tô em tratativas com um aí que depois eu vou te contar que vai ser bom. Vai ser Entendi. bom. Então, assim, embora eu tenha feito estágio com o Afrânio lá no júri e tal, eu não gosto do júri. Eu acho que o júri, enfim, daria uma live sobre júri para a gente ficar brigando aqui. Vamos. Mas podemos fazer uma. Tem que fazer. Vamos fazer uma na semana que vem. Sexta que vem. A gente vai ficar sextando aqui. Estamos presidente de casa, vamos sextar aqui na live semana que vem, pessoal. Já está marcado, em sexta-feira que vem, 18 horas, Felipe Novaes e Rodrigo Belo, a gente vai brigar publicamente. Não, e outro, ideias, né? Novaes, a gente não falou ainda sobre a execução provisória no júri, que tem lá no 492. Porra, aquilo lá é uma doideira, né? Condenado acima de 15 anos, cadeia nele. Então, eu acho, sexta-feira que vem, às 18 horas, o nosso tema vai ser júri. Legal? Já está marcado. Vamos fazer uma arte assim, vamos fazer aquela arte de UFC. E aí a gente vai discutir o júri. Então, eu não vou nem antecipar aqui quais são as minhas opiniões quanto ao júri, que é para não antecipar minha versão, que é para você não se preparar aí. Se bem que você já conhece tudo, né? Mas... hashtag time Novaes, hashtag time Belo. Cara, a audiência tá boa pra caramba, uma pena que eu acho que faltam 5 minutos para cair, porque eu entrei 1 minuto para as 6. E com 1 hora ele derruba a live. Aquele gostinho para sexta-feira que vem. Aí a gente faz na minha, de repente. Pode ser, beleza. Combinado. A gente vê, a gente debate direito. Ou então faz 2, uma na minha, uma na sua. A gente combina semana que vem. Tá, beleza. Agora, só para concluir aqui, cara, eu acho que eu acho que teve uma coisa seletiva, que eu vou pesquisar depois, mas eu acho que teve uma questão seletiva de vamos ajudar os policiais acusados de crimes, porque nós somos um governo pró-policiais, que tem uma bancada de eleitores na área policial muito forte e tal. A gente tem que dar alguma coisa para eles, então vamos colocar esse negócio aqui, né? E aí eu acho que isso apareceu dessa forma. Agora, o pessoal que assiste a minha live aqui à tarde está acostumado sempre a tirar uma foto no final da live para fazer um stories marcando, dizendo, assisti a live e tal. Então, eu vou tirar os comentários aqui, só para o comentário não ficar na cara do Belo. E aí a gente fica aqui quietinho para o pessoal que quiser printar a tela e fazer
aquele post aí. Vai lá, rapidinho aí, pessoal. Pronto, tá bom. Beleza. Então, cara, Boa. vou ativar os comentários de volta. Então, Boa. ó, quero ver os prints aí. Marca Boa, professor galera. Felipe Boa, Novaes. boa. Pô, cara, teu pai não é botafoguense? O que você está fazendo aí? É só provocação, né? Isso aqui é o quarto. Era o meu quarto aqui. Então tem umas coisas do Entendi. Flamengo aqui. Entendi. Beleza. Pessoal, ó, obrigado aí por terem participado. Vou deixar disponível aqui 24 horas, legal? E vou também postar depois lá no YouTube, no meu canal do YouTube, para vocês assistirem. Rodrigo Belo, sempre a minha gratidão. Gente. Sabe que você é meu parceiro. Claro. Estamos juntos. Vai lá agora curtir. Obrigado, Novaes, curtir seus pais. Convite. Sei que você estava aí na casa dos seus pais e aceitou o convite de participar. Foi maravilhoso. Eu tava vendo a live do Xande de Pilares. Eu vou voltar agora lá para ver um pouquinho. Eu estava vendo a do Jota Quest, mas eu acho que já deve ter acabado. Mas beleza. Que bom. Valeu, então, valeu, cara. Valeu. Um abraço, convite. pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau.